mais frustrações acontecem, mas elas são catalisador e combustível para a ação. E quando eu comecei a colocar isso, Marcelo, aí começou a acontecer. Maurício Menegon é fundador da Matea Chocolate, engenheiro químico e terapeuta integrativo. Depois de uma trajetória na indústria química e no setor de café, passou por uma grande crise pessoal e financeira que o levou a mergulhar no autoconhecimento. Quanto mais nós caminhamos para o autoconhecimento, a gente vai para a verdade. A verdade ela é uma só, baseada em valores. Se eu não quero algo para mim, eu não vou poder querer para ti. Eu não vou poder fazer para você, não posso fazer para ninguém. Sócrates falava, o dia que alguém me mostrar a verdade, no outro dia eu vou estar vivendo. Ele tomou a cicuta, foi morto. Em 2016, conheceu o cacau medicinal e desde então o alimento virou ferramenta central de sua transformação em sua vida. Em 2020, fundou a Matea, com foco no cacau amazônico como alimento funcional, medicina natural e símbolo de reconexão com a essência. Não tem mais tempo para que as pessoas não encontrem a sua essência. Quanto mais as pessoas chegarem em contato com o cacau, mais a gente adentra ao coração. É algo que é comprovado cientificamente. O cacau cada vez mais ele vem para a realidade e entrando como um superalimento potente que traz uma raiz ancestral, que traz uma memória da floresta. E quanto mais nós acessamos essas memórias, mais nós podemos relembrar quem somos, mais a gente entra nessa verdade de cada um, do seu indivíduo, para você poder viver a vida que você realmente veio para viver aqui. No episódio, ele compartilha como o cacau cerimonial pode ajudar a reduzir o estresse, ampliar a presença e promover a saúde física e emocional. A tomada de decisão ela melhora vertiginosamente quando a gente diminui a cafeína. Você acha que você está realmente tendo resultado, mas na verdade você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não está indo para frente em nada. E quando 30 dias com cacau, cara, é você imaginar o oceano. Você só conhece o mar com ondas, sempre agitado. Só que existem dias que o mar tá flat e você não foi lá pra ver. Quando você para de tomar cafeína ou estimulantes e coloca o cacau, você começa a entender que existe a possibilidade de ter o mar flat, vai pra outro lugar de consciência. Conta ainda como é possível substituir a cafeína pelo cacau rico em teobromina, um estimulante natural que traz energia, foco e bem-estar, sem gerar o estado de alerta excessivo típico do café. Você sabe que participei de cerimônias com cacau e usualmente eu faço antes de escrever os meus textos. E de vez em quando eu posto. Eu recebo muita mensagem. Muita gente fala assim, pô, eu tenho cacau aqui, tô fazendo com cacau normal. Serve também? Eu queria que você explicasse um pouco. O que é o cacau cerimonial? Maurício, eu tô com uma sensação de que o cacau está sendo descoberto, o verdadeiro cacau está sendo descoberto pela sociedade agora. Apesar do cacau ser utilizado há milhares de anos, eu acho que a gente nunca entendeu o seu real valor. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É porque agora chegou o momento, cada vez mais, não tem mais tempo para que as pessoas não encontrem o seu caminho verdadeiro, a sua essência. Quanto mais as pessoas chegarem em contato com o cacau e quanto mais isso chegar no nosso campo coletivo, mais a gente adentra ao coração. E isso pode parecer até um pouco filosófico ou místico, mas é algo que é comprovado cientificamente. Então, o cacau cada vez mais ele vem para a realidade, saindo do industrial, saindo do chocolate e entrando como um superalimento potente que traz uma raiz ancestral, que traz uma memória da floresta. E quanto mais nós acessamos essas memórias da floresta, essas memórias ancestrais, mais nós podemos nos reencontrar, relembrar quem somos. E quanto mais em sociedade relembramos, mais a gente entra nessa verdade de cada um, do seu indivíduo, para você poder viver a vida que você realmente veio para viver aqui. O cacau tá na nossa vida há muito tempo, né? Em forma de chocolate que a gente conhece, né? Uhum. Qual que é a história do cacau? Como é que ele aparece na vida do ser humano? Deixa eu te contar uma coisa rápida. Desde que eu comecei a empreender, receber e enviar dinheiro para o exterior sempre fez parte da minha rotina. No começo, tentei usar o banco tradicional e me arrependi, obviamente. Taxas altíssimas, demora, burocracia sem fim. Até que eu comecei a utilizar a remessa online. E nunca mais perdi tempo, nem dinheiro. Hoje, todo mês eu uso para receber os proventos dos meus produtos de conteúdo.
Se você precisa enviar ou receber dinheiro de fora do Brasil, seja empresa ou pessoa física, e ainda não usa remessa online, você está perdendo tempo. remessaonline.com.br. Agora, segue o jogo, bora de volta para o episódio. Então, o cacau ele é milenar. É um alimento que cientificamente foi comprovado em 2023 que a origem ele nasceu na bacia amazônica brasileira. Pô, então é um alimento É brasileiro. um alimento brasileiro, dentro do nosso território, né? E esse alimento é considerado esse coração da floresta, que é uma planta muito viva, que traz muita informação, muitos nutrientes dentro dessa composição. E foi um alimento que por muitos e muitos anos, milhares, ele foi sendo distribuído pela América por animais. Tem um animal que parece um bicho preguiça, que eu não lembro o nome dele, um bicho de preguiça gigante. E eles comiam muito esses frutos e iam espalhando. Porque você sabe, o fruto do cacau é uma carapaça muito dura. Não é qualquer animal que consegue quebrar para acessar e comer as sementes. Precisa ser um animal muito forte. E esse animal fazia essa distribuição de sementes e o homem fazia isso, né? Os indígenas, os ancestrais, pegavam esses frutos e faziam o consumo e espalhavam essas sementes. Então, os pés de cacau foram distribuindo pela floresta, aqui na América do Sul, América Central, e também como um caminho de distribuição, né, esses povos caçadores e coletores, quando se acumulando em sociedade, formando sociedades. A mais recente que tem essas memórias e essa cosmovisão é o povo maia, asteca, inca, que são os povos mesoamericanos que tinham esse trabalho, né, de utilizar o cacau como um alimento não somente ritualístico, mas também como uma moeda de troca, algo muito sagrado. Tanto que o nome do cacau, ele é Theobroma cacau. Theo do grego Deus, broma alimento, alimento dos deuses. Não sabia. Então, essa conexão desse superalimento, ela é milenar. O chocolate que a gente conhece, que depois foi sendo cada vez mais vulgarizado e tirou-se ali a importância desse alimento que esses povos conheciam e utilizavam como algo sagrado, essa distorção, digamos assim, início de formação de produtos a partir do cacau é recente. É no final dos anos 800, 1860, 70. A primeira barra de chocolate foi moldada na Inglaterra, em 1870, nesse período. E depois foi começando a ser criado novas receitas. Aí foi para chocolate belga, chocolate suíço. E a composição foi saindo do cacau puro, e incluindo açúcar, leite, os primeiros chocolates com leite. Por isso que o chocolate suíço daquela região ali é famoso. Porque o leite de lá é muito famoso. Porque o leite é famoso, o leite em pó. Porque para fazer um chocolate em barra, você não coloca nada que seja umidade, não tem líquido ali. É tudo sólido, precisa ser o mais seco possível. Então, o leite em pó para fazer um chocolate começou a ser feito lá no final de 1800 e pouco. Porque já tinha ali a Revolução Industrial, a tecnologia de secar o leite. Então, fazer o leite em pó. Isso foi formando esse chocolate que a gente chega até nos dias atuais, totalmente sem a verdadeira essência. Sem a conexão do que realmente era, né? Do que realmente era. Você sabe que eu comecei a utilizar... Eu já participei de cerimônias com cacau, mas a minha noiva introduziu lá em casa, como rotina. E sempre que eu tenho um pouquinho mais de tempo, ela prepara para mim, então o ritual dela, assim, óbvio, eu gosto de fazer, mas o dela sempre fica mais gostoso. Então, e ela gosta de fazer, então quando eu quero cacau, ela fica brava quando sou eu que vou fazer. Então ela vai lá, prepara para mim. E usualmente eu faço antes de escrever os meus textos. Então, enquanto eu tô tomando, eu tô escrevendo os meus textos. E de vez em quando eu posto, né? Tô escrevendo aqui, tô tomando meu cacau cerimonial, e eu faço questão de contar para as pessoas. Eu recebo muita mensagem, porque as pessoas não entendem o que é, então elas querem saber, e muita gente fala assim, pô, eu tenho cacau aqui, tô fazendo com cacau normal, serve também? Eu queria que você explicasse um pouco o que é o cacau cerimonial
E eu queria que você falasse quais são os benefícios, Uhum. porque a gente começou um pouquinho mais filosófico, mas tem ciência por detrás. Muita. Você é engenheiro químico, Engenheiro você químico. entende muito bem disso. Queria que você contasse um pouco o que é o cacau cerimonial e quais são os benefícios para o ser humano. Então, Marcelo, o cacau cerimonial é trazendo essa visão e essa conexão com essa ancestralidade, porque é um resgate, justamente. Se a gente pegar o que foi feito com o cacau há milênios, de visão cerimonial, onde os povos se reuniam com esse alimento, eles pegavam o cacau, secavam, torravam e faziam com fricção na pedra para fazer até ele virar uma massa de cacau. E essa massa de cacau, porque o cacau ali dentro, se você pensa uma amêndoa de cacau, ela vai ter mais ou menos 50% de sólidos e 50% de lipídios, gordura. Então, aquele fruto que a gente vê, ele tem que ser aberto e dentro dele tem amêndoas. Tem as É isso? sementes. Tem as sementes. É que ali as sementes elas vão estar protegidas pela polpa, que é uma polpa doce, com sacarose. Então Isso não é utilizado. isso não é utilizado para fazer o processo. O cerimonial. Nem o chocolate tradicional que a gente conhece. É que assim, ó, são steps, né? São passinhos que precisam ser feitos para garantir uma qualidade. Legal. Né? Então, o cacau, quando você quebra o fruto, dentro tem as sementes têm a polpa. Essa polpa é sacarose, é açúcar. Tá. Você precisa pegar essas sementes e secar elas, Uhum. né? Esse seria o método que eles faziam ancestralmente, só tiravam as sementes e secavam para depois dar uma leve torrada e fazer a fricção e atritar até virar ali uma massa de cacau. Mas o que a gente descobriu não há muitos anos atrás? Que o cacau, as sementes, quando elas são fermentadas, as propriedades de aromas e sabores ficam muito melhores. Porque a semente do cacau, se você cortar ela, quando você tira ali de dentro do fruto, ela é bem roxa, porque ele é rico em antioxidantes. 40 vezes mais antioxidante do que uma blueberry. Uau. Muito mais do que o açaí. É mesmo, muito mais que o açaí. O açaí já é super blueberry cheio. também, né? Então, ali dentro, esse roxinho, né, mostra que é rico em antioxidantes, flavonoides essenciais para o nosso corpo. Porém, se você comer uma semente de cacau, dependendo da região dela, ela vai travar a nossa boca igual comer uma banana verde. É astringente, tem muitos taninos ali dentro. E a fermentação faz essa quebra através de um processo biológico natural que a natureza faz com leveduras. O que eles fazem, Marcelo? Eles pegam essas sementes, colocam elas juntas em tanques, em caixas, né? Isso é recente. Tá. Quando faz isso, ocorre um processo biológico onde o açúcar é transformado pelas leveduras em álcool. Esse álcool é fermentação. Sim. Esse álcool vira ácido acético. E quando chega nesse processo, ocorre subidas e descidas de temperatura. Nesse lugar, ocorre quase que um cozimento dessa semente. Tá. E a quebra de propriedades que trariam amargor e adstringência. Então, esse elemento é retirado nesse processo. É retirado nesse processo. Então, um cacau de extrema qualidade, hoje, ele vai ter esse processo. Inclusive, o cacau que a gente utiliza é um cacau nativo, selvagem, que vem lá da bacia do Rio Tocantins, coletado por extrativismo, reunido e feito esse processo. Então, a gente recebe as amêndoas para fazer o processo para transformar ali no cacau cerimonial. Os povos ancestrais, eles não faziam a fermentação. Porém, eles secavam a semente e transformavam na massa. O verdadeiro significado ou o verdadeiro chocolate, tanto que eu falo assim, o chocolate de verdade, ele não tem nenhum ingrediente além de água e cacau. Por quê? Porque a palavra chocolate vem do Nahuatl, que é uma linha de um povo mesoamericano. Essa palavra significa bebida amarga. Então, o chocolate em si, ele precisa ser essa bebida que a gente está consumindo agora, o cacau que você bebe no dia a dia. Mas ela aqui não está amarga, e eu imagino que naquela época ela fosse bastante amarga. Fosse bastante amarga, muito, porque daí não passava pelo processo de fermentação. A gente trouxe esse processo para dentro da visão de aumentar a qualidade dessa semente e também dar uma experiência mais gostosa e prazerosa.
Então não tem por que beber um cacau de baixa qualidade. Uhum. Você pode beber um cacau fermentado de extrema qualidade, que é prazeroso. E aí você vai ter acesso a esse chocolate, a essa bebida amarga que, na verdade, você tá vendo que não tá amarga, Zero. e recebendo todos os antioxidantes, todos os minerais, todos os benefícios reais da bebida nessa visão cerimonial. Ali que bate o cerimonial. O que que é beber o cacau cerimonial? É diferente de um chocolate lá da prateleira do supermercado e diferente de um cacau em pó, seja ele alcalino ou ele integral. Quando a gente pensa, cacau em pó, é pó. Então, onde que está a manteiga que está ali dentro? Ela foi extraída. A indústria usa para fazer cosmético, farmacêutico, porque é muito mais valiosa a manteiga do que o sólido. Uhum. Essa manteiga eles extraem e levam para outros fins mais lucrativos. O que sobra é o pó. Então, para essas pessoas que te perguntam, por exemplo, quando você posta, eu tô tomando cacau em pó. O cacau em pó ele não vai ter o mesmo benefício, ele nunca será cerimonial. Porque o cerimonial é acessar o alimento da forma mais pura possível. Legal. Então essa é a conexão. E você mencionou a teobromina, Aham. que você falou que tem uma relação até com o nome. Esse é um dos elementos que traz enormes benefícios para a gente. Sim. Eu queria que você até fizesse essa conexão do nome teobromina e o que você estava explicando daquelas duas palavras e os benefícios, além da teobromina. Certo. Essa a gente pode olhar para ela de uma forma racional e científica e também numa visão até um pouco mais holística. Porque quando a gente conecta a simbologia, Jung dizia que todo o universo é simbólico, a simbologia das palavras transfere uma informação e uma energia. Uhum. Então, na visão científica, a teobromina é um alcaloide, ela é prima da cafeína. Ela tem um formato parecido. Ela também vai fazer a conexão ali com o nosso neurônio, dando esse estímulo. Diferente da cafeína, eu até brinco muito assim com as pessoas e eu faço isso muito na minha rede. Na própria matéria a gente coloca isso. Para evitar o café e trocar por cacau. Porque a cafeína leva o nosso corpo para um estado de luta ou fuga, porque ela é um alcaloide vasoconstritor, faz com que todo o nosso sistema se contraia. Quando a gente estava lá na floresta, caçador-coletor, se viesse um animal e viesse perigo, como que o nosso corpo ia reagir? Tinha que fugir. Sim. Constrição, para tudo, e qual que é o objetivo? Correr e fugir, se salvar. O nosso reptiliano é ativado, a gente está totalmente fora daí dos sentidos. É só fugir, sobreviver. Quando a gente toma cafeína, existe essa visão de que vou ter mais energia, mais foco, vai me trazer benefício. Existem benefícios? Sim, mas de forma pontual. Se a gente começar a colocar no dia a dia, aí leva para essa luta ou fuga. A gente vê uma sociedade acelerada, todo mundo Tensa. num estado de tensão. O cacau, a teobromina, ela é um vasodilatador, ela relaxa. Então pensa, em uma sociedade que está na luta ou fuga, para que melhor momento do que trazer o cacau de novo na visão cerimonial, ritualística, para o dia a dia, para a vida cotidiana, para o prático. Eu brinquei com você antes ali, para trazer para o condado, para as pessoas que estão ali utilizando Ritalina, Venvance, para ter produtividade, energético, que é um veneno para o nosso corpo, e colocar algo que vai nutrir com seus antioxidantes e um monte de minerais, é riquíssimo em magnésio. Legal. Magnésio é perfeito para todas as partes do nosso corpo, né? E a gente tem deficiência, né? A gente tem deficiência, porque a gente depleta ele a partir do nosso estilo de vida. Então, quanto melhor é o meu estilo de vida, mais eu preservo. E quanto melhor eu me alimento, mais eu reponho. Então, se eu estou depletando, inclusive se eu tomo muito café e entro no estado de luta ou fuga, eu estou depletando minerais, magnésio, né? E a teobromina, essa substância que vem com o mesmo significado dessa substância do alimento dos deuses, ela vai relaxar o nosso corpo, ela vai vasodilatar todo o nosso sistema, o nosso coração ele vai expandir. O nosso coração é um músculo, uma máquina perfeita, que é a primeira coisa que nós temos registro quando nós encarnamos no corpo físico. Quando a gente chega lá no útero da nossa mãe, o primeiro sinal que a vida chegou é o coraçãozinho batendo. Primeiro. E a última coisa
de forma natural, sem precisar nenhum tipo de equipamento. Porque muita gente fica com morte cardíaca, mas o cérebro conectado ainda. Ou o inverso. Vamos trazer para natural, para a realidade natural. O coração é a última coisa que apaga. Quando ele apagou, acabou a vida. Toda a energia vital está aqui a partir disso. Então, quando você bebe o cacau, você está trazendo estímulo também para esse lugar. Por isso que dizem que o cacau abre o coração. Por isso que ele abre o coração. E é quase que literal. É literal. É literal. Ele abre literalmente na visão física e fisiológica todo o nosso corpo, ele dilata. Então, todos os nutrientes vão entrar de forma muito mais assertiva e de forma gradual. Por isso, quando você toma café, você vai ter um pico. Aí tem o crash. No crash, você vai querer beber mais café, ou na hora, vontade de comer algo doce. Por quê? Hormônio. O nosso corpo é a maior indústria que existe química. E essa indústria, com reator perfeito, onde temperatura e pressão, acidez, tudo tem que estar muito controlado perfeitamente. Se o nosso pH variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, acabou. Né? Se a nossa temperatura ir para mais, febre. O que a febre está fazendo? Querendo controlar uma inflamação. O corpo é tão sábio que ele aumenta a temperatura, daí o que a sociedade tradicional faz? Combate. Não me salva, não. Isso, então a gente saiu muito dessa naturalidade, né? E quando eu bebo cacau, é a salvação? Não, porque tem um monte de outras coisas que eu preciso fazer para transformar a minha realidade e me tornar mais saudável. Mas é um caminho de resgate, Marcelo. Dentro da visão, da cosmovisão, existe até uma deusa que é citada, que chama Ixcacau. E nessa deusa que traz essa energia feminina, que precisamos muito dentro da nossa sociedade enquanto unificação de feminino e masculino na visão energética, yin e yang, trazer esse equilíbrio, porque toda a natureza é equilibrada. A natureza humana, naturalmente, ela é. Mas a natureza humana, a partir de uma mente teimosa e egóica, se a gente desconecta disso, muitas vezes a energia fica desbalanceada. Então é necessário trazer esse equilíbrio energético do masculino e feminino, a criatividade, a ação, para ir realmente para a vida, né? E lá na visão ancestral, a Ixcacau, ela falava assim, dentro dessa historinha, que quando todos os rios estivessem poluídos, todas as matas estivessem devastadas e todas as pessoas estivessem em guerra, ela retornaria para a reconciliação. E a gente olhar assim, vamos pensar em natureza. Porra, aqui em São Paulo é cheiro de cocô onde a gente anda dentro por causa do rio poluído e ninguém faz nada. Por que ninguém faz? É sistêmico. O nosso sistema sanguíneo está poluído também. Não só por alimentação, mas por emoções. A forma mais potente de adoecer o nosso corpo são as emoções. Quanto mais as minhas emoções são tóxicas, quantas substâncias eu produzo e me faço mal. Então, eu não me relaciono bem contigo, eu não me relaciono bem com meu vizinho, eu não me relaciono no trabalho bem. Como que eu vou ter performance, resultado, se eu não estou me relacionando bem nem comigo? Então, o retorno do cacau, trazendo para o dia a dia, é reconquistar essa natureza humana que está devastada. A floresta sou eu, a floresta é você. O rio corre nas nossas veias. Um paralelo muito interessante do que a gente vive, né? Do que a gente está vivendo. Cara, eu já vi inúmeras publicações falando até muito cognitivo, né? Falar do poder cognitivo que o cacau tem. E outro dia eu vi, eu não vou lembrar de cabeça, mas era alguma coisa assim, cara, toma 30 dias de cacau e, cara, você começa a ter um outro poder de cognição, de melhora. Ele tem benefícios importantes para o nosso cérebro, né? Muitos, Marcelo. A tomada de decisão, ela melhora vertiginosamente quando a gente toma algumas decisões. Uma delas é diminuir a cafeína, diminuir os estimulantes. Tem muita gente que toma muito energético, né? A gente vive uma sociedade adoecida que toma muito estimulante para viver durante o dia e estimulante para dormir. E a gente tem essa falsa sensação de que o estimulante vai te fazer produzir mais. E às vezes você acalmar não significa que você vai produzir menos, né? Porque você
concentrado, você foca mais. Diferente do café que você tá maluco fazendo 300 coisas e não faz nada direito, né? Tá fritando. Você tá fritando no lugar, você acha que você tá realmente tendo resultado, você tá tendo produtividade, mas na verdade você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não tá indo pra frente muitas vezes em nada. Porque daí dentro disso é o quê? Uma sociedade em burnout, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E quando você se falou isso, 30 dias com cacau, cara, é você imaginar o oceano. Oceano, você só conhece o mar com ondas. Pensa no mar agora, só tem ondas. Sempre onda grande, sempre agitado. Você não, porque você sempre foi pro mar, ele tinha onda. Só que existem dias que o mar tá flat e você não foi lá pra ver. Você não sabia que esse mar ia tá flat. Aí quando pensa no mar, eu vejo ondas. Quando você para de tomar cafeína ou estimulantes que te levem para o lugar de luta ou fuga ou muita aceleração mental e diminui e coloca o cacau, você começa a entender que existe a possibilidade de ter o mar flat e o mar vai estar ali em dias que não vai ter uma onda, uma turbulência. Você vai para outro lugar de consciência. É uma mudança total de química interna, porque o cacau ele vai trabalhar essa harmonização dos teus hormônios do bem-estar. Ele é rico em triptofano. Ele tem uma substância que é anandamida. Anandamida, ananda do sânscrito, é bem-estar, é bliss, é plenitude. Então, quando você tem um alimento com anandamida e com endocannabinoides que vão trazer essa sensação de bem-estar, você vai respirar e se sentir no corpo. Você vai começar a sentir mais os teus 5 sentidos. A gente está encarnado na matéria, densificado no corpo. Somos luz na matéria, né? Crucificados em 5 sentidos. Que é um GPS. Interessante, crucificados em 5 sentidos. Pensa assim, simbolicamente, né? Como Jung dizia, tudo é simbólico. Pensa a cruz. A cruz são 5 pontas, os extremos e o central. Essas 5 pontas crucificam a luz, Cristo, essa energia crística que todos nós somos, que todos nós temos e carregamos do início ao fim, eternamente. Essa energia crística condensada na matéria são os 5 sentidos, que são o nosso GPS, que dão orientação como que a gente vai viver e conduzir o nosso espírito, a nossa alma, por essa experiência. Então, quando eu desacelero e fico presente, faço 30 dias de cacau sem cafeína, eu começo a desacelerar. Quando eu começo a desacelerar, tem alguma coisa diferente aqui. Tô sentindo alguma coisa diferente, tô vendo as cores diferentes. Nossa, isso tá me emocionando. Nossa, eu tô ouvindo diferente. As relações com as pessoas começam a ficar um pouquinho mais harmoniosas. É porque não é um reflexo que tá fora. A harmonia tá começando a acontecer dentro. Uhum. Esse trabalho químico de todas essas substâncias, que daí é legal porque você une a ciência e a espiritualidade. A ciência ela só traz comprovação racional para o ser humano tentar entender aquilo que ele já é em essência. A gente está o tempo todo se batendo para tentar explicar algo que já é, porque toda essa tecnologia maravilhosa que existe aqui saiu do invisível através de mentes brilhantes, e essas mentes brilhantes materializaram pra gente ter a experiência. Só que assim, a gente já tá numa oportunidade de desfrutar mais. A gente tem bomba caindo lá em Israel ainda. Por quê? Loucura, né? Porque o ser humano não está conectado verdadeiramente ao seu coração. Viu que eu dei uma volta para falar que se você se acalma, se você entra realmente num lugar de acessar esse coração, você entra no estado de presença. E no estado de presença, você vai ser muito produtivo. Esse é um pilar fundamental, né? Porque as pessoas têm a sensação de que eu não vou mais produzir. Assim, cara, quando eu falo sobre café, às vezes tem uns cortes meus que viralizam sobre café, que o brasileiro, ele não aceita. E é uma ignorância, né? Porque você entende como o café funciona. Cara, as pessoas têm a sensação de que elas não vivem sem o café, mas elas já não têm mais os benefícios da cafeína que ela espera ter. O que é uma loucura, ela vive uma mentira, né? Ela vive uma mentira ali, de que, não mexe no meu café. O Ed Calfá veio aqui. Cara, o café que o brasileiro toma é um lixo. Lixo. Eu vi outro dia vídeo, cara, eu nunca tinha visto o vídeo. É lixo mesmo, literal lá dentro. Foda. Onde sobra fibra, um monte de coisa horrível, folha, né? Podre,
Tudo que há. Você teve uma operação de café, né? Tive uma operação de café. O café foi um dos movimentos, porque tudo na vida Que louco, né? é muito louco. E aí bate num É o lugar. yin e yang. É o equilíbrio, a harmonia e o caminho da verdade, Marcelo. Porque assim, ó, quanto mais nós caminhamos pro autoconhecimento e o autorreconhecimento, esse lugar essencial dentro de nós, a gente vai pra verdade. A verdade ela é uma só. E a verdade ela tá baseada em valores que eu não posso, se eu não quero algo pra mim, eu não vou poder querer pra ti, cara. Eu não vou poder fazer pra você, não posso fazer pra ninguém. Sócrates falava: o dia que alguém me mostrar a verdade, no outro dia eu vou estar vivendo. Ele tomou a cicuta, ele foi morto, Morreu. né? Então, esse lugar é muito difícil ainda numa sociedade muito dividida por ideologias, muito dividida por crenças, paradigmas, porque não mexe no meu café, porque eu não vou ter energia. Mas a pessoa que está defendendo isso, ela está defendendo uma causa que ela está querendo pertencer a algo que está lá de trás. Porque o café tem uma linda história. Existe uma história por trás. Pô, se confunde com a história do Brasil, né? Putz, é lindo. Só que é igual o cacau. O cacau virou um lixo nas prateleiras que as pessoas chamam de chocolate. Se intoxicando com leite, se intoxicando com açúcar, com gordura vegetal. Estão sendo enganados e estão pagando caro por isso. Porque o caro não é o preço da embalagem. Ah, vou lá comprar um chocolatinho de 10 pila, de 10 reais. É barato? É caro. Porque você está comprando o preço da sua saúde, É. do seu templo, da sua proteção. Mas por quê? Por crença. O café é isso. As pessoas tomam um café extra forte achando que é bom. Na verdade, É o pior que tem. nivelou, cara, para te entregar lixo. Por quê? Cara, é muito complexo isso, Marcelo. Porque a gente bate numa base de transformação de mindset coletivo, né? De saber assim, cara, eu mereço melhor. Se eu mereço melhor, o que eu preciso fazer para transformar a minha realidade? Onde que eu tô hoje? Porra, eu não tô gostando disso. Só que daí, dentro de um sistema, de uma engenharia social, existem caminhos onde querem mostrar facilidades. Não, você vai acessar isso de forma rápida, né? Aí entra São os atalhos. os né? atalhos, entra na questão de financeira, bets, entra apostas, entra essa questão de que eu posso resolver rápido, entra a marginalidade, o roubo, o crime, Tudo, as canetas emagrecedoras. tudo, não é? cara, entra pra A facilidade. indústria, o capitalismo, cara, ele supre a demanda. Tá É tendo a natural. demanda. Olha a demanda aí vindo, né? A demanda vem e é isso. Yin e Yang, energia de equilíbrio entre masculino e feminino. O universo é dual. Então, assim, se eu tô vendo que tá acontecendo esse movimento onde existem pessoas que veem isso como uma oportunidade, o oportunismo de vender uma caneta emagrecedora para resolver um problema que é muito mais fundo, eu sei que também existem pessoas que querem ir para resolver na raiz. E é onde entra, por exemplo, o meu negócio. O meu negócio é resolver na raiz. Existem pessoas que não vão se conectar? Tá tudo bem, mas eu sei que as pessoas que vão transitar e passar pelo processo de evolução, de crescimento, porque esse crescimento é de dentro para fora, elas vão chegar e entender assim, poxa, eu posso diminuir a cafeína, eu posso diminuir o estimulante. Eu não tô dizendo para parar de tomar café, Sim. mas eu digo, cara, traga parcimônia. Eu falo que a diferença, eu falo assim, quem usa quem? Essa pergunta é muito importante. Quem usa quem? Perfeito. É você que usa o café ou é o café que te usa? A partir do momento que você precisa do café, é ele que te usa. Ele que te não é usa. você que tá usando. O que você tá querendo dizer, cara, pô, é uma delícia tomar um café de vez em quando. Tá ótimo. Eu já testei muito café, cara. Muito, 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 muito. E eu sei que café não me faz bem. Aham. Eu baixo a performance com o café. Então, se eu tô tomando esse cara uma semana, cara, beleza, tô voando. Depois de uma semana que já entupiu todos os meus receptores, que eu já não consigo... Cara, e o pior que eu não sabia, depois eu fui estudar isso. Quando a gente toma café todos os dias, o corpo é inteligente demais. Uhum. Então ele pega, tá sinalizando. Pô, mas o receptor tá tampado por causa da cafeína. Poxa, eu não tô conseguindo sinalizar o cansaço. Uhum. A pessoa não tá parando. O que eu vou fazer? Aumenta o número de receptor. Então, o número de receptores de adenosina, para quem toma café, aumentem muito. Ou seja, você vai precisar de mais café. Na hora que você tirar o café, meu amigo, o seu crash vai ser muito mais forte do que antes.
Porque você tem muito mais receptor. E as pessoas não entendem isso, cara. Ou seja, você tá criando um buraco ainda maior pra você cair, né? A paulada é muito maior. A paulada é muito grande. E é isso direto. Imagina, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, uma vida. E aí isso, cara, vai levando pra um lugar realmente de cada vez precisar de mais estímulo. E aí é estímulo através da alimentação, é estímulo através de pornografia, é estímulo. Porque daí tudo Os isso. excessos, né? Os São os excessos, porque tudo isso vai pra um lugar extremo de fuga, né? Então, a gente tem, assim, excesso de estímulos hoje e o caminho é o oposto, é diminuir esses estímulos. Porque a gente tá aqui, vai gravar algo, vai compartilhar, mas porém a partir disso, no meu dia a dia, como que eu uso todas essas ferramentas e tenho ainda equilíbrio para usar isso? É o caminho do autoconhecimento, Uhum. né? É o caminho de sentar e respirar, de tomar um cacau, de tornar o seu dia um ritual, cerimonializar a sua vida, porque todo dia é único. Todo dia é único, todo dia é dia zero para recomeçar. E é um resgate isso. Então, dentro de toda a cultura que a gente tem, do cafezinho, de tomar um café, a gente vai fechar um negócio, por exemplo. Vamos sentar, vamos tomar um café? Sempre. É comum. Só que é isso todo dia. Todo dia, todo dia. Múltiplas vezes por dia, Múltiplas né? vezes por dia. Virou cultural e muito forte, né? Muito E o que é forte. louco é que, pô, depois que eu mudei muito minha vida, as pessoas me acompanham, sabe? Cara, você entra num padrão vibratório e de mentalidade que você começa a atrair pessoas que estão nessas mesmas vibrações, né? Você foi um caso assim também. E o meu redor tem muitas pessoas assim, né? Aham. É, e é interessante que as pessoas que estão de fora, às vezes elas olham pra cá e falam assim, mas tá tudo bicho grilo, tá tudo meio doido, Uhum, porque as pessoas não entendem ainda o que exatamente é isso, né? uhum. Eu acabei de terminar de escrever meu terceiro livro, e meu terceiro livro é sobre autoconhecimento. Antes do fechamento do livro, eu falo sobre o quê? Sobre a morte. O que é a morte? Refletir sobre a morte, exatamente o que você acabou de falar. A gente precisa tomar consciência de que vai ter fim e você não vai saber quando. Então, se você não tomar consciência disso, para você viver com a sua essência, na hora que a gente começa a buscar conhecimento, que é muito do que você estava falando aqui, você começa a perceber que a gente vive uma vida que a gente não queria viver. A gente foi levado a viver aquela vida, não foi intencional. E aí você muda a sua vida inteira e cai onde você caiu, né? Isso que as pessoas não conectam, acho que muitas vezes. Elas levam tempo para entender que esse processo de busca faz com que a gente questione tudo, 100%. porque é necessário para descobrir a sua verdade, né? É. Você passou por isso, né? Passei muito, cara. Ou tá passando aí? Eu acho que esse processo, ele é eterno Eterno, também acho. dentro do nosso crescimento, porque são camadas que vão expandindo. É como pensar uma boneca russa, aquela bonequinha que vai Sim. saindo de uma menor para maior sempre. E as pequenas vão cabendo dentro da maior. Toda a nossa história precisa ser honrada. Então, tudo o que aconteceu me trouxe até aqui. Tá sentado aqui contigo, muita água passou embaixo da ponte. Trabalhar com café, muita água passou embaixo da ponte. Tive uma marca disruptiva de cold brew coffee. Eu quebrei financeiramente por causa dessa marca. Enlatada, aquela latinha de café gelado. Latinha de né? café gelado, algo que eu trouxe dos Estados Unidos, visionário e tal, mas não é o momento. E aí você vai vendo, pô, ter feito engenharia química, ter trabalhado na indústria. Trabalhei muito tempo na indústria química que fazia tintas para embalagens. Em 2012, por exemplo, fazer um passo para trás para trazer um passo para frente para falar sobre essa transformação. No passo para trás, cara, eu saí na época, eu fiz engenharia, eu trabalhava, ganhava um salário super baixo e fiquei 7 anos na indústria nessa forma e fui crescendo dentro da área técnica, me desenvolvendo. E eu disse, porra, não tô cabendo aqui, cara, porque o que eu faço muito bem. Eu quero ir para outro lugar, eu preciso fazer outra coisa. E a vida tá me apertando, eu não sei nem quem eu sou, né?
Foi uma oportunidade dentro da própria indústria, eu cresci, fui para a área comercial, morei no Centro-Oeste, saí de 1x para 15x de faturamento mensal, pessoal. Que legal. Foi muito louco, comecei a ter acesso, eu nunca tinha voado de avião quando eu tinha 23 anos, cara. E aí quando eu sentei, assim, pra mim tudo é simbólico. Quando eu sentei no avião, eu olhei assim, porra, cara, tá acontecendo. Só que eu nem sabia o que estava acontecendo. Então aquele Maurício lá, ele tá aqui dentro. E todos os Maurícios, todas as minhas versões, elas estão aqui dentro. E olhar pra isso com mais presença, com mais consciência, com esse brilho de saber assim, cara, eu tô conhecendo meu coração, né? Eu sou grato por isso. Porque assim, eu me sinto honrado e ter a sorte de não ter chego lá na cama de hospital em algum momento que eu olho assim, porra, senti o brilho, essa música que toca, essencial da vida, esse tesão de poder escolher, esse tesão de dizer assim, eu quero viver a vida que eu desejo, que eu sonho. Lá atrás, eu tava com esse, sabe quando tava assim, o brilho tá meio ofuscado? Então foi nesse brilho meio ofuscado que eu tava lá entre 2012 e 13, que eu saí de 1x para 15x, que eu tive a coragem, Marcelo, de chegar pro diretor e dizer assim, ó, eu não quero mais estar aqui. É mesmo. Cara, eu saí, voltei para Santa Catarina, saí de lá, saí do cargo, fui morar no sul de novo, porque eu pensei assim, porra, meu sonho era ter uma Harley Davidson, eu queria ter uma Harley Davidson. Ainda não tenho, não conquistei, mas tá ali, né? Logo vai chegar. Porque eu pensava assim, cara, eu posso ter, mas eu não sei quem que eu sou. E aí eu fiz um mergulho. Muitas pessoas conseguem conquistar muito o ter. E ao longo da vida, porra, a gente tá numa cidade que é extremamente abundante financeiramente, tem muito dinheiro aqui. Só que tem muita gente que tem dinheiro e ainda não sabe quem é. Exatamente. Cara, eu parei pra fazer conta, eu acho que é a maioria. É muito louco, Marcelo. É mais de 99, bem mais que 99%. E isso é doido, porque daí pensa assim, porra, você pode acessar o mundo externo, só que o interno você nem conheceu ainda, cara. E aí esse brilho, esse tesão de poder fazer as coisas com maior presença, vai perdendo o sabor, você precisa fugir o tempo todo. Então eu sou honrado por ter feito esse caminho, ter passado pela indústria. Eu passei pela moda, cara. Eu morei aqui em 2017, eu modelei fiz modelo, fui modelo publicitário, fiz comercial para grandes marcas internacionais. Isso depois da indústria? Depois da indústria, porque Que eu queria louco, saber quem que eu era. É mesmo? Eu fui pro movimento. Olha só. Eu pego onda desde 2009. Eu fui morar no Centro-Oeste. Eu sonhava em sentar no outside quando eu tava lá pra sentir o mar, só que eu tava morando no meio do Goiás, Caramba. sabe? Tava sendo grato, porque eu tava direto em ponte aérea, voando, fazendo um monte de contato, sentando de frente com grandes empresários. Eu era o cara que tava no laboratório dando treinamento pros profissionais desses empresários. Depois eu tava fechando contrato com eles de milhares de reais pra manter uma carteira de milhões, e eu olhava pros caras velhos já, com um patrimônio milionário, só que os caras ainda eu senti assim, porra, não quero chegar nessa idade. Isso que começou a me provocar. Eu não quero chegar nessa idade. E eu senti que os caras não eram realmente felizes. E aí eu fiz esse jump. O simbólico foi maio de 2013, dia 13, eu saltei de paraquedas lá em Anápolis. Primeira vez que eu saltei de paraquedas. Eu disse assim, ó, eu preciso fazer um salto de queda livre aqui. E aí fiz. E aí foi toda uma transformação, cara, que me conduziu a estar aqui contigo. E poder dizer assim, ó, a transformação vai continuar acontecendo. Porque agora eu sei ainda mais. Você falou algo muito bonito, que é de poder escolher o que você quer. E hoje de manhã eu postei um stories, e eu coloquei assim, enquanto a gente não tem essa percepção da presença, é porque a gente está no automático. No automático é porque a gente não acessou ainda as nossas verdadeiras emoções, a gente não fez o mergulho. E quando a gente acessa as verdadeiras emoções, a gente vê que tem muita dor. E esse automático, da grande maioria, é uma fuga da dor. Por amor, essa dor é mascarada, vem uma camada de glitter, de purpurina, que tapa tudo, que aí você vive uma vida, às vezes, muitas vezes abundante, que tem muita gente aqui que está vivendo uma vida abundantemente financeira, só que ainda é uma máscara, porque a dor... Quando você tá lá deitado na cama, sozinho, como que é o sentimento? Vai ter que tomar um Rivotril pra dormir? Porra, que merda. Vai ter que tomar um remédio pra acordar? Que merda. Não faz cocô direito? Putz,
porra, não consegue viver uma vida realmente presente porque tá no automático. Só que daí esse caminho para voltar para a presença tem um pouquinho de dor, às vezes Porra, muita. demais, né? Demais. A gente toma várias pauladas. Tem um livro que eu não vou lembrar agora qual que é a autora, mas ele fala das 5 feridas emocionais. Esse livro eu li agora, no final do ano, que eu disse assim, eu preciso entrar offline entre o dia do Natal e, sei lá, até dia 6 de janeiro eu vou ficar sem celular. Eu não, porra, eu tô muito no automático, porque eu falo muito para sair do automático. E o automático é o quê? A vida cotidiana, ordinária. Eu tenho os meus sonhos. Eu quero alcançar lugares que eu desejo ter experiências. Por quê? Eu escrevi esses dias, até vou tatuar aqui. Sonhos são sensações. Porque pensa assim, eu tenho o sonho de surfar no Hawaii. Graças a Deus eu surfei, mas era uma sensação. Eu queria ter a sensação de deslizar numa onda lá no Sunset. Eu fiz isso no meu aniversário esse ano, Marcelo. Que animal. Era uma sensação. Então, sonhos são sensações. Eu quero acessar essas sensações. O universo é frequencial. Eu quero saber qual que é a frequência de dirigir um super esportivo. Eu nunca dirigi. Porque a frequência é uma sensação. Só que nós fomos moldados e modelados a fugir do que a gente realmente sente e do que a gente quer. E aí, com crenças e paradigmas, a gente se prende. A partir dessas 5 feridas, a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a última agora que é, não vou lembrar, não veio a palavra, mas são 5. As principais são o Uhum. abandono e a rejeição. As outras 3 elas são resultado disso. E quando a gente olha para essas, eu li esse livro agora recente, daí eu olhei para dentro das minhas relações, que a vida é relacional. Uhum. A gente se relaciona para comprar, para vender, se relaciona para viver, se relaciona para amar, se relaciona para qualquer coisa. E quando a gente se relaciona, a gente se conhece e a gente se aprofunda. E aí eu olhei assim, porra, cara, esse livro tá me mostrando coisas que aí essa relação, sabe aonde que era, Marcelo? Pai e mãe. Olha, o Felipe colocou ali. O livro é As 5 Feridas Emocionais, Lise Bourbeau. Volta lá, Fê, que as 5 O feridas. abandono, tá ali na pétala. Ah, é O verdade, é verdade. abandono, a gente se sente Então, abandonado. bota aí o zoom. Então A é traição, injustiça. rejeição, injustiça, abandono e humilhação. Essa essa autora, e eu brinco assim muitas vezes, e é um brincar falando sério, existem pessoas que elas estão tão conectadas com o coração delas, que elas acessam a fonte. E acessar a fonte é a fonte de todas as coisas, onde está todas as crenças, todos os paradigmas, todas as sensações que a gente precisa acessar para se conhecer. E aí ela traz um conhecimento simples, analítico, científico e prático para a gente observar. Cara, vamos lá, a postura que eu tô aqui, a forma que eu tô me expressando, o meu corpo, como que o meu corpo tá hoje, se eu tô mais acima do peso, se eu tô abaixo do peso, se eu tô com os meus ombros mais prostrados para frente ou mais para trás. Isso é comportamento, isso a PNL também mostra. É, E isso é ferida transgeracional. Existe a constelação familiar, eu sou constelador, eu não legal. falo muito isso. Mas eu sou constelador e eu trago muito isso dentro das vivências de cacau que eu faço também. Das experiências. Cara, eu acabei de facilitar uma vivência para 30 profissionais da saúde lá em São José do Rio Que legal. Preto, cara. Como são essas vivências? Existem várias formas. A gente pode ir para uma visão aí conectar com o xamanismo ou com essa vertente da cosmovisão ancestral mesoamericana. Eu digo assim, eu bebo de todas essas fontes. De que Uhum. forma? Eu não preciso ir lá, eu posso ir para dentro. Quando eu vou para dentro, eu acesso tudo isso. E dentro a gente acessa muita informação. E eu trago para fora a partir da minha própria vida e da minha própria história. Porque a nossa história é a medicina. E quando eu sento com um grupo desse, por exemplo, esse grupo que eu fiz, eu comecei falando tecnicamente, eu comecei trazendo um pouco mais da visão racional. E quando a gente senta em grupo, inclusive quando a gente está aqui sentado em 3 pessoas, eu, você e o Felipe, a gente tem um campo sistêmico. E nesse campo sistêmico, muitas coisas desdobram. A gente consegue acessar muitos lugares. E dentro daquela vivência, eu fui trazendo algumas falas que eu chamo de acessar o cristalino, de acessar ali o campo mais sutil dentro do meu coração, porque eu só vou conseguir trazer para o racional algo que o meu coração acessa. A gente pode chamar a famosa intuição. Uhum. Foi minha intuição que disse, foi seu coração.
Seu coração é a sua intuição. E a sua intuição, ela está conectada também com o seu instinto. Então tá tudo interligado, né? O límbico com o nosso reptiliano, com o nosso lobo frontal, para tudo processar essa linda ciência da vida e botar na prática. E lá na vivência eu faço isso. Eu conecto tanto algumas questões sensoriais, conectando os 5 sentidos, e também trago uma visão científica, porque nem todas as pessoas elas têm essa abertura. Conectam, Porque né? se eu falar para você sobre uma visão somente holística e uma visão espiritual, muitas pessoas criam uma barreira na hora. Porque daí entram os dogmas, as crenças religiosas, que tá tudo bem. Todas as linhas e vertentes de estudo são para transcrever, eu brinco assim, é para levar todo mundo por portas diferentes para o mesmo salão. Cara, é isso aí, E aí a gente se encontra no mesmo salão e se abraça e diz, cara, a gente tá junto nesse negócio, sabe? Então numa vivência de cacau eu faço isso, Marcelo. E eu já brinquei, eu sei que isso vai acontecer. Dentro de algumas lajes aqui de corporativos no condado, existem geladeiras de energético. Existem Verdade. muitas cafeteiras que fritam café e fritam a mente e o coraçãozinho de muita gente. De levar para dentro dessas empresas que querem ter performance e querem ter ali realmente uma conexão de time, porque os ancestrais bebiam cacau para se conectar com o grupo. Eles sentavam em roda para se conectar a partir do coração. E daí pensa um Sensacional. grupo performando, cara, realmente na verdade, sabe? É muito mais resultado. Opa, com O certeza. empresário que quer ter resultado no final da tabela, ele vai dizer assim, porra, eu tô realmente criando impacto, eu tô tendo resultado. E aí bate com o que eu faço, Marcelo. Eu já pude empreender em algumas coisas, eu tive uma startup que inclusive esse meu amigo ele me convidou de novo para voltar, que é de construção sustentável. Uhum. Essa startup veio através de uma meditação em 2016. Olha. E que eu pensei, cara, eu quero trabalhar com algo que realmente faça meu coração cantar. E aí veio essa ideia, veio esse projeto. E a gente só foi se conhecer em 2020, eu e esse meu ex-sócio. E trouxe todo esse projeto para fora, mas só que ele nunca se materializou. Uhum. Porque precisa de bastante dinheiro. É algo que realmente precisa de muito capital. E o Cacau estava junto, eu tive vários projetos, eu fui sempre olhando assim, poxa, como que eu vou fazer isso acontecer? E o Cacau, a Matéia, a minha empresa de cacau cerimonial, cacau medicinal, chocolate 100%, foi o que realmente pôde me transportar da minha situação anterior, de quebrado financeiramente, quebrado emocionalmente, porque a minha quebra emocional, por exemplo, foi com a minha mãe adoeceu em 2016 e ela fez a passagem em 2018. Ali foi um portal, foi um presente quando eu olho, porque ela me entregou a chave para olhar para dentro. E foi uma oportunidade de trazer tudo que eu tô fazendo hoje. E aí entender que eu não ia mais empreender em um lugar que não tivesse verdade e conexão com o meu coração. Uhum. Eu empreendi em café, eu vi que era algo muito fantástico, só que eu comecei a ver que não me fazia bem. Eu não posso te dar algo que não me faz bem, cara. E aí chegou onde eu tô hoje, falando aqui contigo e dizendo assim, a Matéia não é uma empresa e um CNPJ, porque a razão social dela é gerar impacto. E gerar impacto não só para as pessoas beberem cacau, mas para as pessoas se encontrarem dentro delas. Aí imagina eu, aqui, Maurício Menegon, no dia de hoje, sentar numa laje de um corporativo e reunir um time para falar sobre o que a gente está falando agora. Uhum. Porque eu consigo navegar entre as crenças e paradigmas e mostrar que, meu, tamo junto aqui, bora, e vamos fazer resultado acontecer. Pra ti, pra mim e pra gente, pra nós, né? Viver o resultado que a gente deseja. Porque tem muita gente sonhando em viver coisas e acha que não pode, porque tá limitado. O que me faz não acessar o que eu realmente quero são as minhas próprias decisões. E quando eu decido, eu dou um sinal para a vida, para o universo, para Deus, e diz assim, eu quero viver isso. Eu quero essa experiência. Isso é energia. Daí quanto de energia e comprometimento eu preciso e tenho que colocar para isso realizar. Porque não é assim, eu quero viver e isso vai acontecer. Não, eu vou ter que botar suor, eu vou ter que Ter a transformar. transformação, né? Colocar ação, né? Eu já fui um cara que ficou muito frustrado, Marcelo. Viver muito o período da frustração. De não ter conseguido progredir do jeito que você gostaria. Isso. Fiquei muito fodido, cara. Muito fodido. Isso é... Acho que tem um misto, né? Tem pessoas que passam pelo que você passou
e transformam essa indignação em energia para o movimento. Enquanto a gente está apontando o dedo para fora, tá no modo errado, sofrimento. É isso. Algumas pessoas conseguem fazer essa virada e falar, não é para lá, é para cá. E aí se transforma, que foi o que aconteceu com você, né? Mas tem muita gente hoje em dia que não tem nem energia, cara, de sentir essa frustração, assim, sabe? E aí não gera o poder transformador, né? O poder de transformação, ele é muito forte quando você canaliza pra dentro, porque você fala, cara, sou eu, não tem mais nada aqui, não tem nenhum culpado além de mim, né? 100% eu comigo. Quando você entende que você é o responsável 100% de tudo, não é o pai nem a mãe. Quanto tempo você levou pra cair a ficha? Cara, isso é louco, porque olha só, a minha transformação ela começou em 2000, mais forte em 2012 para 2013, que ali foi o salto de fé, porque eu tava inconformado com o que eu tava vivendo. E aí foram pequenos passos, passo a passo. Quando eu decidi que eu queria transformar foi entre 2015 e 2016. Que eu disse, quem que é o Maurício sem álcool? Quem que é o Maurício sem açúcar? Quem que é o Maurício sem os hábitos? Quem que é esse Maurício? E quando eu comecei a fazer isso, logo minha mãe adoeceu. E aí eu fui mais fundo pro autoconhecimento. A minha mãe teve um câncer cerebral, cara, um glioblastoma grau 4. Uau. Que é tipo, acabou, gran finale, né? O primeiro diagnóstico já foi esse nível. Gran finale. 29 de março de 2016. Deve ter sido Dia um do meu choque, aniversário, né? cara. É mesmo? Porra, ela veio, naquele dia, ela veio na minha cama, ela passou a mão na minha cabeça e disse, parabéns, Maurício, eu quero te dar um beijo, que feliz aniversário. A mãe tá indo pro médico, a mãe tem uma consulta hoje, depois a gente se fala. Ela não sabia ainda. Ela não sabia. Naquele dia ela passou mal, e daquele dia em diante eu vi que o mundo não era o que eu achava que era. Porque até então eu nunca tinha sentido a dor de alguém próximo de verdade, que poderia simplesmente desaparecer amanhã. E né? rápido. Né? E rápido, cara. E foi assim, os primeiros 17 dias trataram como se fosse uma coisa, depois deram alta no hospital que era, deram alta pra ela. Eu tenho um primo que é neurocirurgião lá em Porto Alegre, o Arthur, que ele é maravilhoso. E ele, cara, nos exames pós-alta, ele disse, tia, volta pra cá, vamos fazer os exames. Logo depois já foi visto que tinha uma bola de tênis na cabeça dela. Caramba, enorme. Tinha que fazer cirurgia, fez químio, fez rádio e eu sou o mais novo na família. Eu tenho mais 2 irmãos. Um irmão do meio e uma irmã mais velha. E o meu pai, a gente vivia junto naquela época, 2016. Tava todo mundo no ninho ainda. Então, eu acabei indo pra frente, ficando junto com a minha mãe, indo pro hospital, UTI, aquela coisa toda. E ali eu senti que a minha lucidez, cara, tava muito forte, porque eu tava muito bem fisicamente. Eu tava me alimentando bem, eu tava treinando, eu tava numa performance física muito boa. Eu sempre gostei de treinar, Marcelo. Eu já fui um cara muito forte, já pesei mais, porque é na época da época que eu queria, tipo, ter o físico que a indústria me vende que eu preciso ter, que eu não preciso. E isso é autoconhecimento, tá tudo bem. Mas aquele processo transforma muito. Aí eu comecei a ler livros não de autoajuda, mas eu digo de autoconhecimento. Eu comecei a ler Jung, que é psicologia analítica, li Freud. Comecei a ver que eu gostava daquilo. Comecei a ler filosofia, Platão. Comecei a ler Sócrates. Foi indo, foi aprofundando, né? Foi aprofundando. E aí chegou nesse caminho de dizer assim, cara, essa transformação tá acontecendo. E eu comecei a fazer com que as coisas ficassem mais leves. A minha mãe fez a passagem em outubro de 2015, de 2018. Levou 2 anos. 2 anos. E foi isso. 2016. Em tratamento. 2 anos em tratamento? 2 anos em tratamento. 2016, o diagnóstico, cirurgia, tratamento rádio e químio. 2017 ela ficou melhor, porque daí foi o processo dela de autoconhecimento também. Cara, minha mãe se sutilizou, ela virou uma mulher assim que ela era maravilhosa e ela ficou mais doce. E eu pude ver ela numa outra versão. Pra mim isso foi muito confortante. Eu tava trabalhando pai e mãe ali, constelação, pura constelação familiar. Bert Hellinger, que foi o pai da constelação familiar, ele falava, né? Continua falando porque a mensagem dele é eterna. Mas ele dizia assim, eu vou constelar a minha relação com a minha mãe até a minha morte. Porque você sempre vai ter coisas pra trabalhar. Né? Então, quando ela fez a passagem, nesse trecho entre 2016 e 17, em 18 e 17 eu vim morar em São Paulo, eu trabalhei como modelo publicitário aqui, porque ela estava bem, eu disse, mãe, eu vou seguir minha vida, eu preciso ir. Ela ficou lá
bem, seguindo a vida dela. E aí eu fiquei em São Paulo, fiz um monte de comerciais e veio a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos, 2018. Daí, 2018, quando eu voltei de alguns movimentos que eu fiz lá, cara, eu nem tinha chegado em casa ainda. Minha prima me ligou, a mulher do meu primo que é médico, e disse assim: Maurício, é bom você já se preparar porque o exame dela, pós todo o tratamento, deu recidiva. E agora a gente não tem o que fazer, não tem mais cirurgia. Foi lá dentro. E eu nem tinha visto minha mãe ainda voltando dos Estados Unidos. Na hora que eu cheguei, eu olhei pra ela assim, ela tava super bem, cara. Eu abracei ela e disse assim, cara, agora realmente vai ficar mais difícil. E aí, em 2018, até a passagem dela, eu fiquei muito junto com ela. Meu irmão mora na Itália, eu tive que fazer todo um processo de dizer assim, mãe, fica bem, olha pra ti. Eu tentei fazer vários movimentos, e é ali que começou a frustração, Marcelo. Porque eu pensei assim, porra, eu tô conseguindo viver a vida que eu quero, porque eu vim morar em São Paulo como modelo, porque eu visualizei que eu queria, que eu ia ter sucesso, e eu tive sucesso, muito rápido. Então a vida me mostrou, porra, você quer, você faz, né? Só dê o passo. Tem aquele, deu passo, Deus te dá o chão. Dei o passo, tudo aconteceu. Quando eu voltei dos Estados Unidos, cara, que a minha mãe daí adoeceu de novo, e ela fez a passagem, foi um choque, foi uma paulada. Mas daí ainda eu me fortaleci. Na época eu estava estudando e lendo Anthony Robbins. A PNL, ela transforma muito, porque é postural de fora para dentro, mas é de dentro para fora, e você vê que transforma. E voltei para São Paulo no final de 2018, pós-passagem dela, e eu tive uma experiência surreal, que a gente fala, né, dentro da física quântica, que é entrar em fase com o todo. E eu senti que eu entrei de novo em fase. Já tinha entrado em 2016, quando eu meditei pela primeira vez, real, assim. Em 2018 eu entrei em fase com o todo, sem nenhum tipo de auxílio externo. Foi porque eu comecei a acordar todo dia às 5 da manhã, no apartamento que eu morava, ali na aclimação, eu via o nascer do sol. E foi um mês de nascer do sol laranja todo dia, não choveu nem um dia. E eu via aquilo lá, cara, eu entrei numa sensação de estado de presença alucinante. E começou a entrar muito no flow, Marcelo. Muito lindo. Só que o que acontece? A gente muitas vezes entra nesses estados e tem que entender que tudo que sobe, o hermetismo fala isso, as 7 leis herméticas, né? Uma delas é do ritmo. Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, desce. Às vezes você vai num estado de flow tão grande, mas tu vai ter que chegar, você vai bater numa parede de 90 graus que vai te levar a ter que olhar tudo que você passou e se questionar. Porque pra mim tava tipo, Deus tá me criando aqui, eu tô me fazendo, tá acontecendo. E aí eu tava nesse estado de flow e eu não tava sabendo lidar com uma coisa ainda real. A frustração de saber que vai existir dificuldade mesmo quando você se reencontra. E aí, cara, eu voltei para os Estados Unidos em 2019, nessa sensação que tava tudo perfeito. Fui pra lá, tive uma relação péssima com a minha amiga, que eu morei com ela lá. Foi muito difícil. Naquele período, eu empreendi numa empresa de alimentação saudável, orgânica, plant-based, snacks. Hoje tem alguns snacks que existem no Brasil que naquela época, 2018, 2019, só existiam lá. 2017, eu tinha um que eu queria lançar e eu não lancei. E foi lançado, por exemplo, pós 2021. E aí, ali que veio mais frustrações, porque eu vi assim, cara, se eu vejo algo e eu não faço, se eu ver que isso vem pra qualquer pessoa, se tu tem algum pensamento e tu não bota em ação, alguém vai fazer. E aí quando você vê e se você se frustra, isso vai gerando um movimento de tipo, você vai se encolhendo, e comigo aconteceu isso. Então, eu voltei depois dos Estados Unidos do empreendimento de teste com plant-based, eu disse, vou fazer isso no Brasil. E aí voltei com estudar café e cacau, pra saber mais. Porque eu já tava com cacau na minha vida desde 2016. E aí eu pensei assim, cara, vou estudar, vou me aprofundar. Fundei ali uma marca, comecei o processo, não deu certo. E não deu certo e eu me frustrei. E eu pensei assim, porra, que bosta. Eu quebrei financeiramente, né? Tipo, o que eu tinha de grana. Eu sempre fui um cara muito consciente com o dinheiro. Essa foi a do café. Do café. Essa foi a época do café. 2021. Porque daí foi entre 2019 e 2021 para 2022. O cacau já tava no campo, já tinha 2020 a startup de construção. Porque eu tava sempre querendo fazer várias coisas, porque no meu sentimento era, porra, eu por mim eu preciso fazer acontecer. Né? Porque desde quando eu saí da indústria, eu tinha ainda a grana
sabe? Porque eu fui sempre um cara inteligente com o dinheiro. Uhum. Só que aí depois eu liquidei tudo, cara. Botei o dinheiro em criptomoeda, botei dinheiro em bolsa de valores e derreteu. Sumiu tudo. E aí a frustração veio forte em 2021. Caraca. Eu tive um overtraining, cara. Porque daí É. onde que eu coloquei a dor? Descarregou no treino. No treino. Surfava, pedalava, corria e fazia crossfit. Caramba. E eu sou um adepto do jejum. Inclusive eu tô em jejum aqui agora. Sofreu. E, cara, eu sofri. Meu corpo, minha testosterona, quando eu fui fazer exame, que é natural, tá ali entre Despencou. 700 e 800, eu tava com 100 de testosterona. Eu tava morto, Marcelo. Não sei como tava vivendo. Né? E aí foi foda. E aí eu vi que eu já vivia uma depressão pós a morte da minha mãe. Uhum. Então, tudo isso tava acumulado. E tudo isso bate aonde? Nas 5 feridas emocionais que eu falei. Que precisou enfrentar. Que precisou enfrentar e precisou ser transformada. E ali foi um processo gigante de transformação e de dor e de reencontro. Porque teve uma noite que eu chamei meu pai, eu tava morando com meu pai, cara. Depois dos 30, morando com meu pai, sem grana, não tinha mais nem carro. Tava quebrado, cara. Estaca zero, Estaca voltou ze- pra estaca zero. Nessa visão, estaca zero, né? Zero, no, assim, tem toda a bagagem e tudo mais. Mas cara, zero. no momento você deve ter falado, cara, fudeu. Fudeu, falido. Eu disse, vou voltar pra indústria. Eu cheguei a fazer eu tive uma reunião com o cara que foi meu diretor na indústria. Que ele tem o mesmo nome, é Maurício. E a gente fez uma conversa e eu ia voltar pra indústria em 2021. Desespero, né? Desespero, cara. Só que eu também sou, eu sou portador do Green Card. Eu sou cidadão americano, não cidadão americano, mas sou, tenho esse direito, né? Sou residente. Uhum. Por uma história bem longa. E aí, cara, eu pensei assim, vou voltar para os Estados Unidos, vou fazer uma grana, isso em 2021, pós-overtraining, estar totalmente quebrado, vou voltar para lá, preciso ficar lá um tempo, vou fazer uma grana. E quando eu tava lá, um monte de outras coisas aconteceram, que foi assim, volta pro Brasil que você precisa fazer o seu trabalho, cara. Que é o trabalho que eu faço hoje. O meu coração gritava para fazer isso. E aí, se eu abrir aqui, é uma história muito simbólica, muito linda, mas que me fez seguir essa jornada, esse deserto, para entender que agora, cada vez mais, frustrações acontecem, mas elas são catalisador e combustível para a ação. Uhum. E quando eu comecei a colocar isso, Marcelo, aí começou a acontecer. 2023 eu fui pro Havaí, por causa do trabalho que eu faço. Primeira vez no Havaí. 2024 eu fui pro Havaí de novo. Esse ano eu fui pro Havaí. Peguei onda no dia do meu aniversário. E eu posso dizer assim, ó, eu tô vivendo o melhor momento dos meus 36 anos. Porque fisicamente eu tô super bem, tô super consciente e lúcido. As coisas estão acontecendo, eu não sou mais o Maurício que estava quebrado, porque minha empresa está crescendo. Uhum. Eu sou, dentro de uma visão astrológica, eu sou ariano. Um ariano precisa de autonomia. Eu devolvi essa autonomia para mim. Então eu percebi que eu posso fazer o que eu desejo, só preciso dar o passo e manter e fazer acontecer. Eu saí de todas aquelas diversas coisas que eu fazia, eu simplifiquei. Começou a focar. Comecei a focar. E sabe onde foi o pulo do gato? Comecei a parar de tomar cafeína, parei de ter um monte de outros estímulos e passei a tomar só cacau, cara. E aí eu comecei a ficar muito focado, eu comecei a ficar, a gente fala assim, né, aterrado. Eu fiquei na terra. A gente tá aqui nessa vida para experienciar a matéria, em todos os sentidos. Não pode se perder muito. Não pode se perder muito, Marcelo. E tem só um detalhe que eu vou te dizer sobre isso. Mas o que me trouxe a fazer isso, e que eu acho que é o que vai gerar muito mais impacto, que precisa gerar esse impacto em muitos homens. Porque meu público hoje, se eu pegar o Instagram da Matea, que tem quase 11.400 seguidores, 85% são mulheres. Porque as mulheres, elas olham pra si, elas se cuidam. Os homens, eles fogem. Eles fogem. E aí bate com o negócio que você fala. O homem, ele é frouxo. Ele é frouxo porque ele não consegue olhar pro coração dele. E quando ele adentra o coração, ele começa a virar corajoso. Aí de perceber que a verdadeira coragem é se colocar no lugar de vulnerabilidade, de olhar as suas emoções e de se transformar a partir disso. Cara, entre 2017 e 2021, o que foi mais forte na minha vida, eu fiquei 5 anos em celibato. É mesmo? 5 anos sem me relacionar com ninguém. Daí você pode me perguntar, deve ser transformador. por que eu fiz isso?
Eu só senti de fazer, cara. Foi um direcionamento. A vida me convidou a fazer isso, porque antes eu olhava para a mulher com respeito, mas ainda tinha crenças e paradigmas que me faziam achar que homem é melhor ou que o homem é maior. E isso nem na mente, tá dentro nas crenças mais profundas, que daí nas minhas relações podem se manifestar, porque eu vou estar agindo no automático a partir das minhas dores. Sim. Cara, foi um processo de purificação maravilhoso. E a gente vive num lugar onde a pornografia entrou na minha vida quando eu era muito jovem. Eu era uma criança, novinho. Eu vivia com essa culpa até eu conseguir olhar para essa culpa entre 2017 e 2021. Eu precisei olhar para essa culpa de ter vivido isso. O autoconhecimento, ele, no fim das contas, as pessoas que ainda não despertaram, é que elas ainda não se questionaram se como elas estão vivendo é normal. E usualmente não é normal. Porque ela não tá dormindo direito, não tá indo no banheiro, não tá saudável fisicamente, não tá feliz. Isso não é normal. É só comum. É comum, É. corre o tempo inteiro. Mas quando você então fala assim, chega, eu não quero mais então viver desse jeito e eu vou viver de um jeito diferente, você tem que olhar para onde você nunca olhou. E aí você começa a enfrentar as coisas que você precisa enfrentar. Senão não tem progresso, né? Então, o homem que ele tem esse medo, no fim das contas, ele... E o homem, eu acho que tem um detalhe que atrapalha mais. Porque o homem, por essência, ele é forte. Ele não tem medo de trabalhar, ele não tem medo, cara, de prover para a família. Ele não tem isso. Ele faz. A essência dele é esse. A essência dele é essa. Só que ele se faz de machão. Ele esconde os sentimentos, ele finge que ele tá tudo bem, então ele esconde. A gente foi treinado para esconder isso, para proteger a nossa família. Mas nós também somos seres humanos. A gente, em primeiro lugar, precisa se salvar. Se você não se salva, você não vai conseguir salvar ninguém, né? Você não vai conseguir cuidar da sua família, você não vai conseguir dar prosperidade para o negócio. Por quê? Porque, cara, você vai transbordar o que você tem dentro, e usualmente o que você tem dentro tá doente, né? E aí, cara, afeta os outros, né? Total. Você tá dentro da armadura de ferro que você mesmo se colocou, né? Tem um livro que eu não lembro do nome, mas é isso. A historinha é o homem dentro de uma armadura de ferro. E ele precisa fazer uma jornada até ele sair dessa armadura de ferro, que é reencontrar suas emoções, que é reencontrar o sentido da vida, encontrar essas emoções que todos temos. E é aí onde entra o equilíbrio e a harmonia do yin e do yang, que se fala na cultura japonesa oriental, né? A energia feminina e masculina em harmonia. E aí isso fica maravilhoso, porque um homem que ele entra nessa energia harmônica e ele se relaciona com uma mulher que também está na busca de se harmonizar, os relacionamentos eles começam a ter um match, uma conexão além da mente, aqui ó, no coração. Escrituras bíblicas, né, trazem isso, algumas linhas de estudo falam isso, de se tornar um só corpo e um só espírito. É porque você está tão entregue, tão harmonizado, tão sinérgico que começa... E aí é de um dia para o outro. O crescimento é de um dia para o outro, de um dia para o outro, de cada dia cresce mais. Porque daí esse casal, ele tá tão potente porque a mulher é a fonte da sabedoria. Pensa, a mulher é o tabernáculo da sabedoria. A mulher é a fonte que traz a vida, é o portal da vida. Então, quando um homem sai desse lugar de machão, que ele sai desse lugar de uma mente a partir de crenças e paradigmas e se coloca num lugar mais sensível de olhar para a mulher como algo sagrado, cara, 98% das relações teriam um upgrade. Por quê? Porque olharia de um lugar do sagrado da relação. E aí as conexões ficariam mais verdadeiras, além da mente, mas no coração. Ficaria algo muito mais lindo e entraria num lugar fora do modo automático. Só que para fazer isso, a maioria tem medo. É nesse lugar que eu digo, tá com medo de se conhecer? Vai com medo mesmo, porque vale a pena, cara. Cara. E a vida progride numa outra velocidade, num outro ritmo, de um outro jeito. E aí você começa a perceber, cara, que não é sobre dinheiro. Porque você fez dinheiro na sua vida, né? Cara, você falou, sair de 1x para 15x... Mas na hora que você entra no caminho que você tem que percorrer, tudo fica tão alinhado que a
a sutilidade do perceber energeticamente, cara, você tem uma certeza absoluta que você está no caminho certo, né? É um negócio muito louco. Eu queria que você falasse um pouco sobre hoje, que momento que vocês estão da Matea. Uhum. É assim que fala, né? Matea. Qual a linha de produtos que você tem? Uhum. Eu consumo o cacau de vocês. Eu já comprei ele quebradinho. Então ele vem no saquinho, quebradinho, os tabletezinhos, que eu derreti ele na água. Hoje eu tô comprando o tablete grande, que ele vem sucadinho. E você apresentou um aqui que a gente estava tomando agora há pouco, que é um solúvel. Queria que você contasse um pouco o que você tem hoje de produtos e quem são as pessoas que estão comprando de vocês. Cara, a Matea é realmente um presente de Deus, como já diz o nome, né? Como eu te contei antes, é o nome da minha avó materna. E você descobriu que tem esse significado, né? Que tem esse significado. Então isso é muito profundo. É mais um símbolo e um sinal do caminho que está sendo traçado. E esse presente de Deus, né? A Matea, ela vem crescendo muito, cara. Totalmente orgânica. Porque eu sempre pensei assim, eu quero deixar com que as pessoas que precisam se conectar vão se conectar. Porque eu pelo menos vejo pessoas cansadas de um mercado onde influencers e a influência faz com que produtos sejam vendidos a partir da influência, mas não a partir do impacto que realmente vai causar de benefício. Sim. Então as pessoas que se conectam com o que eu estou fazendo, como você está tendo o benefício e você está sentindo, automaticamente você acaba compartilhando aquilo que é real para sua vida. Então, poxa, cara, hoje eu posso dizer assim, nós temos clientes e amigos no Brasil todo, no mundo todo. Que legal. A empresa é muito pequenininha, perto do que ela é realmente para conquistar, porque a gente vai crescer muito. A minha visão é muito grande, realmente de algo para impactar a sociedade, para ver crianças bebendo cacau no dia a dia, ao invés de tomar aqueles achocolatados cheios de açúcar e um monte de conservante. Né? Então assim, você não consegue cuidar de alguém se você não consegue cuidar de si próprio. Você não consegue dar se você não tem suficiente para crescer. Então o meu negócio ele é pequeno e ele está crescendo num nicho e num lugar que eu preciso fazer com que ele fique muito forte, muito potente, muito estruturado para conseguir derramar e transbordar para aqueles que às vezes precisam e não têm acesso. Né? É um efeito cascata. Então o nosso momento hoje é de crescimento, Marcelo. É de expansão. E produtos 100% cacau, focado no chocolate 100%. Para a pessoa receber o cacau, seja em barra, seja ele o instantâneo. O que é o instantâneo? É o cacau que eu produzo lá no nosso ateliê. E é engraçado, a gente produz entre lua nova e lua cheia. Porque nós respeitamos os ciclos. Pô, que legal. Isso é bonito. A natureza, ela precisa desse respeito o tempo todo. O nosso corpo, ele opera dessa forma. A nossa mente nos desconecta. Quando a gente se desconecta dos nossos ciclos naturais, a gente adoece, que é o que a gente vê em sociedade. Pessoas adoecidas porque estão no automático. Então, a nossa produção ela é totalmente conectada com isso porque eu sou esse cara conectado com isso. Eu tenho uma tatuagem no meu peito que simboliza isso, que veio num sonho. Essa tatuagem é o quê? É um coração com uma bússola incrustada, com os ciclos da lua ao redor e com uma chave. Quando você conecta o seu coração, que é a sua bússola interna, essa luz que te direciona, e conectado aos ciclos, sejam eles naturais a partir da lua, os ciclos da natureza, os ciclos da vida, do momento que eu tô embaixo, do momento que eu tô em alto, do momento que eu tô soltando algo, do momento que eu estou conquistando. Quando eu me entrego a esse lugar, eu tenho uma chave na minha mão potente que eu abro qualquer porta. Então, dentro da Matea, a gente faz isso. E a Matea está crescendo com base 100% cacau. Aí tem o chá de cacau, que são as casquinhas das amêndoas. Todos esses componentes, o nibs, que é a amêndoa quebrada e fácil para comer. Legal, nem sabia que vocês tinham o nibs. O nibs é maravilhoso para você comer com iogurte, para você comer com fruta, para comer com mingau. Demais, né? Que ali é o alimento puro, né? O crocante do cacau ali com todos os antioxidantes. Só que assim, por que nós... por que a nossa estratégia, digamos assim, foi focar no cacau medicinal ou no cacau cerimonial puro, em barra ou agora no instantâneo há pouco tempo? Porque eu quero trazer essa praticidade para a pessoa que está no dia a dia e que não quer comer o nibs, que ela não quer comer amêndoa, que ela quer beber, assim como ela bebe o café, o cacau.
E aí ela consegue fazer esse shift de trocar um hábito que está profundamente conectado na nossa sociedade globalmente para tomar o cacau, deixar o café de lado, sair do simpático, sair do módulo tofuga e ir para o parasimpático. Que o parasimpático é o lugar que você vai estar presente. É igual você ver um pôr do sol, um nascer do sol, né? Porque quando você está no parasimpático, você não presta atenção nas pessoas que estão ao seu redor de verdade. Quando você está no simpático. Quando você vai para o parasimpático, você começa a olhar para as coisas a partir das sensações. E aí é onde você começa a ter um direcionamento mais claro. Então, dentro da matéria, nós estamos fazendo essa entrega para justamente fazer isso que eu te falei, né? Entrar nesse impacto social, nesse impacto real, né? Que impacta lá no ribeirinho que está colhendo o cacau na floresta, o cacau selvagem, e aqui na ponta, porque quem faz o ribeirinho colher cacau e ter subsistência é quem consome. Se eu não respeitar isso, esse ciclo, esse cacau que chega aqui, ele não vai ter por que consumir, né? Então, quando eu estimulo aqui na ponta, a minha missão é fazer esse estímulo de crescer isso, porque lá na floresta que tem muito cacaueiro nativo, cacau nascendo, crescendo de forma natural, conectado com o ciclo orgânico 100%, vai vir aqui para as pessoas consumirem. Quanto tempo leva para um cacau plantado chegar a ficar pronto para você a virar consumir? Um fruto? É. Um pé, se fosse pegar uma semente, plantar uma semente e crescer um pé até ele virar produtivo, entre 2 anos e meio a 3 anos. Nossa, é bastante. É bastante tempo até ele começar a dar frutos legais para serem colhidos. Isso na visão cultivo, né? Como eu te falei, eu acabei de voltar do Havaí depois de 50 dias, onde eu fiquei aí uns 25 dias dentro de uma fazenda de cacau lá, que é uma fazenda fantástica, porque eles têm alta tecnologia de cultivo, mas não é uma tecnologia inorgânica, é uma tecnologia orgânica de conhecimento. Não perdeu a essência. Não perdeu a essência, mas daí é a partir do conhecimento. Pessoas que estudam, que estão aqui transitando entre a América do Sul, América Central, pegando conhecimento com quem entende e trazendo conhecimento a partir também da universidade lá do Hawaii. E eles fazem um estudo muito bonito com diversas espécies e variedades. Então lá eles têm esse ciclo muito claro. Entre 2 anos e meio, 3 anos e meio, começa a produzir o fruto, que é um fruto que ele pode ser amarelo, vermelho, laranja, são várias cores, dependendo da variedade. As principais 3 variedades que existem, crioulo, forasteiro e trinitário, que são formas de frutos, um mais resistente, um mais saboroso, um menos resistente. E nesse ciclo de 3 anos, quando o pé está produzindo, a cada 6 meses o fruto está pronto, porque ele está sempre dando flores, dependendo do clima onde ele está. O cacau ele cresce num lugar chamado área temperada. Tem o Black Belt, que é o Cacau Belt, na verdade. Eu puxei o jiu-jitsu aqui. Mas seria como isso, porque ali, se for abaixo desse Cacau Belt e acima desse Cacau Belt, que é a linha do Equador, acima e abaixo é onde produz, um pouco para baixo e um pouco para cima. Ali é a zona temperada. Então, existem vários ciclos de cacau produzindo no mesmo pé. Entendi. É lindo de ver, cara, um pé que tem o fruto pronto, o fruto quase pronto, o fruto no meio do ciclo. No mesmo pé? No mesmo pé. Que interessante. O fruto menorzinho e menorzinho até chegar na florzinha. E esse ciclo são 6 meses. E é naquele ciclo, quando atinge os 6 meses, eles fazem a coleta do fruto. E esse fruto vai passar por todo aquele processo que eu falei de fermentar, de secar. Qual que é o peso médio de um fruto? Um fruto pesa em média 1 quilo. E esse 1 quilo você consegue extrair quanto de cacau? Vai render em média no final 100 gramas de cacau. Caraca, é 10%. 80 gramas. 80 gramas, para ser mais justo, assim. Uau. Porque muitas vezes o pod, né, o fruto, ele é pesado e as sementes são levinhas. E essas sementes vão precisar passar pelo processo de fermentação, secagem e torra. A torra que a gente faz é uma torra muito leve. Para quê? Para preservar os nutrientes. Então ela vai até 114 graus, mais ou menos. Não elimina os nutrientes essenciais, porque ali são os antioxidantes, os minerais. São os flavonoides, a anandamida, o triptofano, tudo está ali presente. E daí os sabores e aromas, para ter uma experiência fantástica. Então a gente faz isso também para sanitização, porque o cacau, se você pensa, ele sai da floresta, ele vai secar, e ele seca em lugares que a gente chama de ou de barcaças ou de terreiros suspensos. E ali passam insetos,
Tem muita coisa que passa, então precisa dessa torra para fazer essa esterilização, Entendi. né? O que você recomenda para quem ainda não teve experiência com o cacau e gostaria de incorporar na vida? O que você faz? Você que é um expert, como é que você incorporou na sua vida? E o que você recomenda para quem está começando? Para quem tá começando e para quem já quer ir realmente para ter a experiência verdadeira, já vou aproveitar e vender o peixe, conheça a Matéa. Sim, claro, sem Melhor dúvida. cacau, cara, porque Todas as pessoas que realmente conhecem de cacau que eu conheço consomem de você. é. Eu até nem falei algumas pessoas que Inclusive eu. existem. Poxa, eu me sinto honrado, cara, de receber mensagens, às vezes, diretamente das pessoas que estão consumindo, que olham assim, cara, eu acompanho o trabalho dele, eu acompanho o trabalho Fulano dela. de tal, e você nem sabia, né? Nem sabia, ele tá consumindo o nosso cacau, sabe? O nosso trabalho. O Dr. Pedro, Dr. Doutor Pedro Pedro. Andrade, maravilhoso, um cara que é propagador da medicina integrativa. Porra, ele é um cara surreal, Fenômeno, fenômeno. fenômeno. E ele tem cacau ali na recepção da Tem. clínica. É, Você chega lá, você tem a opção de tomar um café ou um cacau. é maravilhoso. Então, isso é maravilhoso. E aí, pô, você quer tomar um cacau bom? Então começa por um cacau de qualidade, né? O cacau medicinal cerimonial, de preferência. Saiba quem é o, o produtor que está por trás dessa marca que você escolher a consumir. Porque daí vão existir marcas também que são apenas marcas. Uhum. Assim como tudo. Existem marcas que só acompanham o embalo do que está acontecendo. Porque agora é pop, agora é hype. Então, deixa eu ter uma marca aqui de cacau também para fazer um pouquinho mais de dinheiro dentro do meu ecossistema de negócios. Só que a pessoa nem vive isso. Ela não está vivendo. Então, procura, porque a partir disso também tem a questão energética, né? Um cacau cerimonial também tem muita energia empregada dessa história que a gente contou aqui agora. Muito dessa intenção, né? É muita diferença. Tem aquele japonês que eu também não vou. Eu não sou muito bom de nomes. Eu também não, cara. Que é o Yamamoto. Masaru Yamamoto, acho que é esse o nome dele. Que ele fala sobre você trazer a intenção para um copo de água com palavras de amor e palavras de ódio. Os cristais na palavra de amor, os cristais eles ficam maravilhosos. O formato lindo. As palavras que são em baixa vibração, palavras ruins de ódio, os cristais ficam ruins. Então você pensa, quando a gente está com sentimentos ruins, os nossos cristais da nossa água interna, das nossas emoções, que somos quase 80% água, como que o nosso corpo fica, né? Isso vale para os alimentos, para tudo. Quando a gente compra algo que tem algo muito intencionado, é diferente. Onde às vezes conecta também, Marcelo, eu vou trazer esse link com marcas que ainda vivem a essência daquilo que elas criaram, que bate em lugares de luxo, que na sociedade comum a gente olha como luxo, mas é vibracional, tem um propósito por trás que muitas vezes quem consome ainda nem sabe, mas que o fundador daquilo está entregando uma frequência muito elevada de expansão, porque o cara para criar algo muito foda, ele tem que ser muito foda. Tem uma energia muito forte. Eu acabei de conhecer um médico também que eu facilitei a vivência lá para eles em Rio Preto, que é o Dr. Rodrigo. Cara, a partir de 2020 ele começou a pintar e as obras dele, Marcelo, você não tem ideia. Você sente a profundidade. Então a obra de arte ela também vem desse lugar, porque tem energia, tem vida entregue ali. Dentro da matéria toda a minha vida tá ali. Então cada cacau, essa caneca que você bebe, cada cacau que você vai beber, você vai estar sentindo isso. Porque a energia, cara, de expansão, de uma devoção para que cada ser que tenha contato com esse cacau expanda na sua melhor versão, que acesse a sua verdade, que viva a sua essência. Imagina todo mundo vivendo a sua essência, cara, que mundo foda que a gente vai ter, sabe? Pode ser utopia? Beleza, mas eu tô criando minha realidade, eu quero viver nessa utopia. É a intenção, né? É a minha intenção. Um objetivo. O objetivo é esse, cara. Porque pessoas prosperem o máximo possível dentro da verdade delas e trazendo benefício, né? Quanto mais a gente faz isso, melhor. Você, como é que você consome o cacau hoje, na sua rotina? Na minha rotina, eu pego o cacau mais prático, que é o já instantâneo, e utilizo ele a maior parte das vezes com água quente. Eu vou ferver ali 250 ml de água quente,
vou pegar uma colher desse cacau que já está triturado, que é um chocolate 100%, né, para trazer mais praticidade, para entender que a gente tem essa mentalidade do chocolate. Então é um chocolate 100%. Então ele derrete. Você vai pegar essa colher, botar, seja na caneca, como a gente fez aqui, mexer com a colher e derreter. Você pode pegar um mixer de canequinha, bater ali para ele ficar mais cremoso, ou botar no liquidificador. Eu gosto muito de fazer isso. Eu pego a minha caneca de água quente, jogo dentro do liquidificador, jogo cacau, ou faço puro, para beber ele puro, ou depois adiciono especiarias que potencializam esse benefício. Depois que eu voltei do Havaí, eu comecei a utilizar mais algumas outros ingredientes, que são só para potencializar aquilo que eu quero para o meu dia a dia, que é a energia, que é a produção natural do meu corpo. Então eu utilizo cúrcuma, pimenta preta, pouquinho, boto um pouquinho de canela, às vezes eu coloco ali um pouquinho de cardamomo. Então, essas são as especiarias. E eu quero dar um pump no meu cacau, se você gosta de tomar colágeno, por exemplo, coloca 2 scoops de colágeno dentro, puro, neutro. Vai ficar ainda mais cremoso, sem sabor, vai ficar gostoso. Eu coloco também um pouco de maca peruana, que estimula a produção natural de testosterona. Poxa, dá um pump muito legal. Se quiser colocar mais alguma coisa, coloca manteiga ghee, que a manteiga vai dar mais cremosidade, vai trazer ainda mais essa absorção bem lenta para o corpo realmente ir em modo slow. É o Bulletproof Cacau. Bulletproof Cacau. O cara do Bulletproof Cacau, ele realmente chegou nisso. Existe? Eu não sabia. Do Bulletproof Coffee, né? Do coffee, né? Do coffee foi para a questão de desenvolvimento, porque eles começaram a botar a manteiga e o TCM para absorver menos a cafeína, com menos velocidade, na verdade. Só que a cafeína continua. Né? Então o cacau substitui... Cara, eu falo assim, o cacau ele substitui tudo. Ele é muito forte, é um alimento muito complexo. Ainda há, né, estudos que mostram, por exemplo, quando você bebe cacau, Marcelo, você estimula a sua medula óssea a produzir muita célula-tronco. E célula-tronco é o princípio, é o que dá origem a todas as células do corpo. Então, assim, você vai produzir mais colágeno naturalmente, você vai produzir mais testosterona naturalmente, você vai produzir todos os hormônios essenciais naturalmente, todas as tuas glândulas vão trabalhar de forma mais harmônica. Cabelo, pele, intestino, coração, olhos, tudo começa a trabalhar de forma mais harmônica, porque célula-tronco começa a trazer essa regeneração e mostrar para o corpo assim, ó, olha, vamos cuidar aqui, vamos cuidar ali. Eu brinco assim, a célula-tronco vai lá no corpo, detecta e manda para a sala central de comando e diz, vamos reparar este neurônio ou esta cadeia aqui de células. E o seu corpo começa a ter maior longevidade. Esse estudo que fez essa descoberta foi um estudo chamado Cosmos, do Dr. William Li, que é um norte-americano da Universidade de Harvard. E nesse estudo ele comprovou muita coisa sobre o cacau e mostrou o quão potente ele é e o quanto ele também pode estimular o alongamento dos nossos telômeros, que são os medidores de tempo das células. E a cafeína é o contrário, ela reduz. Ah, é? Eu não sabia. A cafeína reduz? Ela reduz. Então, ela encurta o telômero. Encurta o telômero. Se isso é claro para mim, comprovado pela ciência... Não tem por que continuar, né? Não tem por que continuar. Não tem por que continuar. Então, a propagação é para esse caminho de crescimento. Cara, que sensacional. Quando eu compro direto no WhatsApp. Cai direto no WhatsApp. Ainda tá no WhatsApp. Ainda tá no WhatsApp. Tá. Boa. Atendimento individualizado, personalizado, envios todos eles diretamente para casa das pessoas, e uma coisa que é legal dentro da Matea, a gente trabalha com reservas também. Ah, é? Então, a galera pede reserva precisa porque você fazer trabalha com produção, né? Com produção cíclica. Então, por exemplo, a produção que vai acontecer na próxima lua nova... Já tem uma galera uma galera na reserva. Entendi. Então, isso também... Você tem produzido quanto, mais ou menos, em quilos? Em quilos... O ano passado a gente produziu 1,3 toneladas. Caraca, 1 tonelada no ano passado? O ano passado. São quantas produções que você faz por ano? Por ano são 2 por ciclo, uma lua nova e lua cheia. A gente faz aí 24 em média. 24 produções por ano. Por ano. Esse ano vão ser menos, porque a gente está fazendo muito na lua nova. E aí faz lua nova, pega a reserva, faz uma quantidade maior para atender a demanda que vai chegando. Inclusive, Marcelo, dos motivos de eu ter ido pro Havaí foi para entender muito sobre escala.
Porque a escala ela pode continuar mantendo a excelência. E a escala da Maté, que vai acontecer muito breve, é para manter essa mesma excelência. E eu acredito assim, a gente não constrói nada sozinho. Dentro da minha jornada eu tô muito sozinho, nesse lugar de operação, de tudo. Tanto que nós, na Maté, nós não temos um website ainda. Pois é. Porque eu quero trazer para muito artesanal, muito orgânico, artesanal, né? muito orgânico, para trazer também essa proximidade, para as pessoas conhecerem nós a fundo. O que você precisa para crescer agora? Um pouco de direcionamento, né? Não só a questão financeira eu vejo que não é problema para nada, a questão é mais aquilo que eu te falei quando a gente estava offline aqui. A maturidade convida a ter coragem. E a coragem de crescer requer que se torne mais maduro. Então, eu voltei do Havaí dizendo assim, eu tô pronto, vida, bora crescer. Vamos nessa. Porque para gerar impacto tem que chegar muita gente, para depois fazendo esse caminho de descer de cima para baixo, sabe? Você não consegue vir da base para cima, não cresce. Então, o nosso negócio vai crescer muito agora. Hoje você já tem, assim, maquinário ou é tudo manual? As máquinas que a gente utiliza, elas têm a capacidade de produção de 200 quilos por semana. São semana. moinhos. Tá. Moinhos de pedra. É um moinho, a gente chama melanger no mundo do chocolate. É um moinho que tem uma base de pedra, com rodas de pedra, onde eu vou botar o cacau durante dias, moendo. O nibs vai entrar lá, vai ficar moendo. Até virar uma massa líquida. Uau. Porque essa gordura e essa massa... Ele mesmo se transforma em líquido, você Ele não precisa mesmo. adicionar nada. Nada. É lindo, né? Ele fica líquido, fica super cremoso. Porque ele é bem gorduroso. Gorduroso. Então essa pedra em atrito, ela vai diminuir as partículas. Essas partículas vão ficar super finas, que na hora que eu vou beber ou comer, eu não vou sentir elas na minha boca. Vai ser uma boa sensação. Nós, na Maté, o nosso objetivo final não é que você coma o chocolate. Você pode comer. O objetivo final é que você beba. Sim. Porque quando você bebe, você também conecta com essa questão cultural da ancestralidade e no presente, né? para trocar o café, para substituir o café. Então as nossas máquinas, que eu comecei com uma maquininha de 2 quilos na cozinha do meu pai, e hoje nós temos 6 moinhos. E esses 6 moinhos nos permitem produzir 200 quilos por semana. Que você ainda não está nessa capacidade. Não, você ainda não tá longe dessa capacidade, porque para isso eu preciso de pessoas. Tá. E para isso eu preciso crescer estrutura, ampliar espaço. Hoje é muito artesanal, isso que é muito bonito, porque assim, eu te falei antes, esse dia é um marco para mim. Você falou, Porque a gente vai crescer muito, sabe? Crescer muito, porque o objetivo é acessar as pessoas que estão já com capacidade financeira de ter o cacau Maté no seu dia a dia, para ter esse acesso diário, porque não é algo acessível para todo mundo, né? Mas não é caro, é valioso, né? Então é fazer essa mudança de chave e entender que é muito valioso ter na rotina. Tem algumas pessoas que eu quero, inclusive, enviar, porque são pessoas que eu acredito que elas também podem transformar a vida delas ainda mais, porque elas não estão nesse lugar. E as pessoas que já estão, elas vão começar a chegar ainda mais. Né? Médicos, médicas, empresários, empresárias, gestores, o pessoal aí da performance, os coaches que estão muito na cafeína ainda. Essa galera vai começar a chegar, cara. Cara, você sabe que... Essa você não sabe que eu não te falei ainda. Eu faço esse podcast... Esse é o 6º ano? 6º ano, esse podcast. E a gente começou muito devagar, muito passinho de formiguinha, etc e tal. E, cara, YouTube é duro, podcast é duro, muita competição, etc e tal. Mas a nossa audiência é muito qualificada, cara. É muito qualificada. Primeira vez que eu tomei consciência disso foi quando um dos convidados saiu daqui e falou, cara, você não acredita. Já fechei não sei quantos contratos, o ticket médio era 80 mil reais dessa pessoa. Já fechei não sei quantos contratos. Eu falei, caraca, cara, que legal. Porque na época eu não tinha tanta audiência assim. Fechou. Outro dia, recebo uma mensagem, na verdade meu sócio recebe uma mensagem e fala assim, cara, queria mandar um presente pro Toledo, porque acabei de fechar o maior contrato da minha vida por causa do seu podcast. Eu falei, caraca, que loucura. Hoje de manhã, recebi mensagem.
Parecia uma propaganda no primeiro momento. Aham. Era ele fazendo um vídeo assim, pô, tô aqui fazendo esse trabalho com fulano de tal aqui e tal. Eu falei, pô, que esse cara tá me mandando esse vídeo aqui, né? Não tenho nada a ver com isso. Aí, 2 áudios na sequência. Pô, Marcelo, tudo bem? Cara, tá vendo esse vídeo aí? Então, foi por causa do seu podcast. Esse é o lugar, Marcelo, que a influência real, que as pessoas estão sedentas também, por lugares onde carregam lá na raiz muita verdade, uma base de valores e virtudes ela começa cada vez mais a brilhar, né? Cada vez mais a brilhar. Tu começou lá com o teu podcast pequenininho, devagarinho, e olha como tá brilhando. Por É. quê? Porque isso tá embasado num lugar muito fundo aí dentro, no teu coração, sabe? Tá brilhando. E eu falei pro Felipe na hora que eu entrei assim, eu cheguei na caverna do Bruce Wayne. É muito bom. Cheguei na caverna do Bruce Wayne, cara. E é isso, porque o Batman, ele é o cara que traz ali dentro como que é o nome da cidade? Ah, Gotham City. em Gotham City, ele traz luz, ele combate, né, os vilões, mas muito mais num lugar de... Ele tem uma postura que entrega muito valor, Ele tem sabe? um idealismo O ali, né? Do bem, idealismo, né? do bem. E isso, cara, ficou muito claro quando eu comecei a te acompanhar no Instagram, que eu te mandei a mensagem a primeira vez. Eu disse, Sim. porra, esse cara tá totalmente na frequência, meu. Né? Então é isso que o mundo precisa, é isso que a sociedade, o coletivo precisa. Porque daí, assim, o fechamento de negócios, ele é somente uma consequência quando você se coloca num estado de vibração, um estado de frequência. Porque a pessoa só conectou com o cara que fechou o negócio, porque ele veio aqui, porque ele estava em conexão com você. É. E as pessoas começam a perceber que, tipo assim, cara, é realmente essa parada de com quem eu ando faz parte da minha vida, o que eu vou acessar. É, né? Porque é estado de frequência. E se você se colocar no lugar de merecedor, cada vez mais isso abre. Cada vez mais amplifica. E aí pode dizer assim, cara, qual que é o objetivo futuro, lá na frente? Cara, não sei somente o futuro, mas no presente. É crescer. E crescer não tem um limite. Gerar impacto, né? Gerar Gerar impacto. impacto, né? O impacto não tem limite, né? Tem um cara que eu sigo, que eu comecei a acompanhar ele faz pouco tempo, que é o Kelvin, que é da Private. Ele começou a falar umas coisas que eu disse assim, cara, que fantástico isso aí que você tá falando. Porque tem muita gente que tá lá embaixo, às vezes lutando para sobreviver, e não consegue olhar um pouquinho para fora e dizer assim, eu também posso, sabe? Porque tem gente que aceita a derrota como sendo algo que não tem mudança. A derrota é quando a gente desiste, cara. Parece clichê, mas é a real. Marcelo, eu poderia ter desistido, cara. Eu poderia ter feito o que eu pensei várias vezes quando eu tava em depressão. Eu pensei várias vezes em fazer aquilo que muitas vezes pessoas fizeram porque não tiveram coragem de continuar. É. Pelo sofrimento, pela dor. E foi uma fase. É uma Toda fase fase. passa. E toda fase passa, E cara. agora você tá num momento maravilhoso da sua vida, né, cara? Eu recebo muita mensagem de pessoas com isso. E outro dia eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e deu quase 30% de pessoas pensando em fazer. Por isso que eu falo sobre esse assunto ativamente. Porque eu quero que as pessoas entendam que uma fase difícil não define a vida dela. E que a gente subjuga demais os momentos desafiadores da vida. Os momentos desafiadores da vida são os momentos mais importantes da vida de um ser humano. Porque é o momento que você vai aprender e você está no ponto de virada para você aceitar o que você está vivendo, aprender o que você precisa aprender e mudar o seu comportamento. Se você aceitar esse local como um ponto de virada da sua vida catapulta. Porque na hora que você está no fundo do poço, acabou, irmão. Você está no fundo do poço. É. Não tem mais como acabar. Você só decide se você quer permanecer aí ou se você vai lutar e aceitar, aprender e progredir. É. E nesse momento, obviamente, às vezes a gente fica, cara, uma semana, um mês, um ano, alguns anos. Tem gente que fica muito tempo. Uhum. É tudo por resistência. Tudo por É resistência. resistência. Mas você vê pessoas como você, cara, eu falo isso ativamente, eu passei por isso, cara, de ir no fundo do poço. É que existe uma grande leitura incorreta
dos fatos através das redes sociais. As redes sociais não conseguem transmitir a realidade por completo. Então a gente tem uma falsa sensação que tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo... Cara, mas a gente não consegue enxergar a parte de dentro. E normalmente a parte de dentro tem muita coisa para arrumar, né? Ninguém vem pronto, Ninguém vem pronto. É a parte de dentro que define o jogo. É a parte de dentro que define o jogo, e quanto mais a gente consegue olhar para isso e se sentir merecedor de avançar, mais a gente pode galgar e sair desse poço. Eu posso dizer assim, eu brinquei esses dias, nossa, eu me senti muito no fundo do poço. E eu tenho uma vertente muito comercial, muito de venda. Eu brinco assim, porra, minha primeira venda foi com 7 anos. Então, eu vou descer, se eu descer pro poço outras vezes, todas as vezes que eu for pro poço, vou saber que eu vou estar no poço, porque quando você chegou e entendeu que você chegou uma vez no poço, porque tem que tomar consciência primeiro que tu tá lá, né? Exato. Depois de tomar consciência, tu vai também ter que entender que algumas vezes você vai voltar pro poço. E voltar pro poço é uma oportunidade de sair ainda melhor. Então eu pensei assim, toda vez que eu for pro poço, eu vou pegar a lama e a argila que tem lá, eu vou fazer uma escultura muito bonita, muito boa, muito valiosa, e eu vou vender. Porque eu acho que esse é o caminho. Todo aprendizado no fundo do poço é valioso, porque ele vai fazer com que esses 30% de pessoas que talvez já pensaram e pensam em tirar a própria vida, não cometam isso, cara. Porque as nossas histórias, elas transformam. As histórias que movem a verdadeira medicina da vida são as histórias, né? Deepak Chopra, ele tem um livro que chama 7 Leis Espirituais do Sucesso. E nessas 7 leis, ele fala uma parte é sobre você acessar as suas dores e desafios e a partir disso ensinar. Porque é ali que está a grande sacada. Transbordar. Porque olhar a palco é fácil. Pô, e parece tudo muito tão repetitivo, né? Mas tem gente que ainda nem escutou essa fala. Quem olha palco não vê bastidor. Porra, no bastidor é... Marcelo, semana passada, cara, antes de vir pra Naturaltech, antes de vir pra viver o que eu tô vivendo essa semana, era cabeça baixa e fazendo acontecer, cara. Lá, ó, moinho rodando, trabalhando, ralando, embalando, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo acontecer, graças a Deus, um monte de cliente novo chegando, cara, respondendo WhatsApp, tudo na unha, sabe? O Instagram da Matéia bombando. E eu assim, cara, tá acontecendo, eu tô sentindo o gosto, sabe? Se eu tô sentindo gosto, isso é real. Então agora eu sei que eu posso fazer. E muitas vezes, muitas pessoas têm essa dificuldade de olhar pra situação que tá e de perceber o que precisa e o que realmente quer fazer. E daí entender assim, como você falou, cara, é fase. Só respira. Primeiro chamado pra você. Senta, respira. Se puder, faz um cacau, toma um cacau e desacelera. Porque quando desacelera, começa a vir resposta. Exatamente. É natural. Parece assim, mágica. As pessoas aparecem, te chamam. Muito do que a gente deixa de viver é por, como você falou, a gente tá decidindo não sair dali. A gente tá escolhendo porque a gente nem sabe que tá decidindo. Que a gente tá operando nas feridas. E estamos culpando o mundo. Culpando o mundo, cara. Culpando o mundo. Cara, que injusto eu estar aqui. Que merda, cara. Na hora que olhou pra dentro, vira. Meu irmão, obrigado. Animal. Foi maravilhoso. Parabéns. Vou colocar seu link aqui para as pessoas experimentarem o cacau. E eu te contei aquela história para você me mandar uma mensagem e me ligar e falar, Toledo, aconteceu isso depois que eu fui aí no podcast. Valeu, meu irmão. Isso aí, tamo junto. Obrigado. Você que ficou até o final, gostou desse episódio, verifica aí se você tá inscrito, porque é muito valioso pra gente e a gente talvez, possivelmente, já tenha chegado nos 100 mil seguidores aí no YouTube, mas a primeira plaquinha é um marco pra gente, depois de 6 anos chegando nesse marco. Então, se puder, dá um help, fortalece. Beijo e até a próxima semana.